Muito bem, então agora o seguinte, eu já mostrei então para vocês, né, funções escalares de texto, upper e lower, e agora eu vou mostrar uma função para vocês concatenarem, tá certo? Então, por exemplo, vamos supor que eu precisasse reunir assim, em uma única sequência, em uma única variável, uh, por exemplo, conteúdo de dois atributos. Por exemplo, vamos vir para cá. Vamos supor, eu tenho aqui, por exemplo, o nome do cliente e o sexo dele. Por exemplo, eu poderia reunir isso aqui tudo em um único atributo daqui do meu SQL, certo? Como um resultado único. Ou seja, reunir em uma única sequência de caracteres várias sequências, né, valores de colunas ou até mesmo de variáveis, tá certo? Então, no MySQL, certo? Isso aqui já não é uma padronização. Como o upper tu pode usar em diversos bancos de dados, como o lower tu pode usar em diversos bancos de dados, essa parte de concatenação já não é a mesma coisa para todos os bancos de dados. Por exemplo, pessoal, deixa eu copiar isso aqui. Por exemplo, pessoal, no MySQL, que é o que a gente está vendo agora, tá certo? Então, vamos usar uma função chamada concat. Deixa eu botar aqui, concat. Então, vou botar aqui assim, ó, no MySQL. À medida que a gente for vendo, pessoal, os demais bancos de dados, por exemplo, função de concatenar em outros bancos de dados, a gente vai voltar para cá e vai dizer, ó, no PostgreSQL é dessa forma, no Firebird é desta forma, tá certo? Então, para concatenar no MySQL é o então concat, tá ok? Então, o que ele faz? Então, essa função SQL, então essa função SQL no MySQL, né? No MySQL, então ele faz o que? Ele vai reunir em uma única sequência, okay, em uma única sequência de caracteres, né? Uma ou mais uma ou mais colunas, né? Ou seja, atributos de tabela, ok? Certo? Então, como é que, para vocês poderem entender bem, vamos vir aqui e vamos começar a mostrar para vocês como é que seria isso num exemplo, então. Seria isso aqui, ó, select, concat, vocês vão, quero que você concatene, certo? O cli nome e o cli sexo. Então, aqui entre parênteses, tu vai colocar, certo? O que você vai concatenar. Então, from clients. Aqui, então, ele vai juntar, pessoal, o clinome e o clissexo em uma única sequência de caracteres. Então, é como se isso aqui fosse uma coisa só, tá ok? Então, se você vier aqui, aqui pro teu, pode ser aqui mesmo, por exemplo, aqui, ó, select, concat, então, cli, nome e cli sexo, from clientes, ponto e vírgula. Olha só o que aconteceu. Olha só, pessoal, preste atenção. Vejam, olha só o que aconteceu. Então, está mostrando aqui o clinome e o sexo do lado tudo junto aqui. Estão vendo? Diferente que se a gente fizesse isso aqui, ó, como a gente faria normalmente, clinome, vírgula, sexo from clientes. Vejam que ele traria em duas colunas, vejam que há duas colunas bem definidas, certo? Um para cada um. Neste exemplo aqui em cima, que a gente fez usando o concat, ele trouxe em uma única coluna, ou seja, ele reuniu em uma única sequência de caracteres o conteúdo então de dois atributos, de duas colunas. Tá ok? Então, isso a gente pode estar fazendo. Vamos fazer aqui que fica, eu acho que mais claro para vocês poderem enxergar. Tá ok? Então, select concat, né? Ou vamos fazer assim, cli nome, vírgula, cli sexo, from clientes. Tá ok? Vamos rodar isso aqui. Veja que trouxe então aqui as duas colunas assim, bem definidas. Tá ok? Mas eu quero concatenar numa só. Então, concat, né? Clinome
sexo. Agora, olha o que vai acontecer. Então, o resultado ele vai trazer exatamente o que tem aqui, só que em vez de ter duas colunas, que nem nós temos aqui duas colunas, ele vai trazer em uma coluna única. Olha aqui, ó. Estão vendo aqui? Vejo que aparece o nome e também aparece aqui o M, o F, o F e o M aqui. Estão vendo? Claro, tu pode melhorar isso aqui, por exemplo, fazer isso aqui, ó, né? Por exemplo, olha só. Então, desta forma, tu estaria colocando um tracinho entre eles para ficar melhor visualizados, certo? Claro, e para ficar melhor ainda, tu pode renomear então essa coluna. Olha o nome como é que ficou aqui, ó. Concat, cli. Então fica ridículo esse nome. Então vamos colocar aqui S, né? Vamos renomear como então nome. Se tu quiser colocar assim, ó, poderia fazer assim, ó, nome sexo. Olha o que vai acontecer então. Veja que renomeou nome sexo. Mas se tu quer fazer isso aqui, ó, por exemplo, nome e sexo, por exemplo, aqui já vai dar um erro. Olha aqui, ó, certo? Então por quê? Então a gente teria que botar isso aqui em aqui, ó. Agora sim, nome e sexo, tá? Renomeamos então o nosso título, certo? Nome e sexo está prontinho aqui para ser utilizado. Então, nome do cliente, aí tu pode fazer o que tu quiser aqui, ó. Uma coisa bem bonitinha aqui, sem problema nenhum, tá ok? Eu só vou pegar aqui e vou... Deixa eu ver o que eu vou fazer. Eu vou dar um Enter aqui para ficar melhor aqui. Só para ficar melhor visualizado, né? Veja que o resultado aqui é o mesmo. Então, pessoal, desta forma, então a gente está concatenando, tá ok? Se tu quiser colocar mais um outro item aqui, eu quero trazer também aqui o CLI cidade, certo? Então, vamos rodar aqui e vejo que ele trouxe, então, o conteúdo de dois atributos em um só e o de cidade aqui do lado. Vamos renomear, então, para cidade. Ó, agora sim, cidade, agora tá perfeito, né, pessoal? Então, vocês já podem agora começar a usar, em determinado momento tu quer juntar o conteúdo de dois atributos, né, da mesma tabela em um único, então você vai usar o concat. Importantíssimo, pessoal, dizer para vocês que isso aqui é válido para o MySQL. Lá no Firebird, lá em outros bancos de dados, essa parte de concatenar, ela não é padronizada, certo? Então, os bancos de dados usam então as suas funções específicas nos seus bancos de dados. Então, até por isso eu já estou colocando aqui no MySQL, vocês vão fazer dessa forma. Até deixa eu copiar isso aqui agora, tá? E vou botar isso aqui dentro, tá? Ou vamos simplesmente botar mais um aqui. Então temos dois exemplos aqui bem definidos, tá? Tá aqui esse aqui, tá? Então temos dois exemplos aqui, tá bem claro, tá bem fácil aqui, tá, pessoal? Então acabamos de ver mais um comando, então mais uma função escalares de texto, tá ok? Valeu então, obrigado, até a próxima videoaula, um abraço, até mais, tchau!